Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, muitas informações do Peixe pra você que tá ligadinho no canal. Vamos repercutir a entrevista coletiva do Dracena após a derrota de ontem no Clássico para o São Paulo por 3-0. O Dracena mencionou que o Santos tem interesse, está trabalhando com 3 treinadores. Vamos falar um pouquinho sobre esses nomes, vamos falar um pouquinho sobre a estratégia do Peixe para contratar um treinador. Quero falar um pouco também sobre a entrevista pós-jogo do Marcelo Fernandes e quero colocar um tema aqui para discussão, um tema para debate, para todo mundo que está curtindo o Varanda Futebol Debate também colocar e comentar no chat. O momento esportivo do Santos Futebol Clube. Ontem eu defendi que o Santos precisa, neste momento, abrir um importante fórum com pessoas que amam o Santos Futebol Clube para discutir o momento do clube na parte esportiva. O Rueda passa pelo seu pior momento à frente do Santos Futebol Clube na presidência. O Santos, neste momento, não tem treinador no Sub-17, no Sub-20 e também no time principal. O Santos que vem quebrando uma série de tabus aí, né? O Santos não perdia para o São Paulo na Vila Belmiro há 5 anos. O Santos perdeu para o Mirassol na última partida e nunca tinha perdido para o Mirassol na história desses confrontos. O Santos fez o Palmeiras ser campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, aceitando jogar no Allianz Parque. É uma série de tabus que estão sendo quebrados na gestão do presidente Andrés Rueda, que preocupam muito. O torcedor santista ontem, no final do jogo, muito triste. Ontem após o jogo, eu fiquei um pouco nas redondezas da Vila, conversei com algumas pessoas. Existe uma grande tristeza do torcedor santista em ver o Santos jogando tão mal na Vila Belmiro, um palco que sempre foi o palco de grandes jogos, né? O Santos, mesmo na sua história, com times ruins, sempre dificultou, vendeu caro a derrota na Vila Belmiro. E agora não. Chega o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila, passa o carro no Santos, chega o São Bernardo. O próprio São Paulo, que não estava ganhando de ninguém, o São Paulo não conseguiu ganhar da Inter de Limeira jogando no Morumbi. São Paulo cruzou mais de 50 bolas no Morumbi e não conseguiu ganhar da Inter de Limeira. Vem jogar na Vila Belmiro e faz a sua melhor partida do ano. Ou seja, mérito do São Paulo ou falta de qualidade do Santos? É isso que vamos discutir neste vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, após a derrota de ontem por 3-0 para o São Paulo, o Edu Dracena concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre a contratação de um novo treinador. O Dracena deixou claro que já existem 3 nomes no radar do Santos Futebol Clube. Por tudo aquilo que apuramos, são nomes de treinadores estrangeiros. Pelo menos 2 nomes são claros que estão na mira do Santos Futebol Clube e o Santos vai fazer aquela famosa entrevista com os treinadores. BKSS é um dos nomes, ele que está no Defensa e Justiça, é um treinador que tem contrato até o final do ano, tem apenas 41 anos de idade, tem um modelo de jogo mais parecido com aquele que a diretoria entende ser o melhor para o Santos, um modelo de jogo mais ofensivo, propondo o jogo, marcando sob pressão, futebol mais intenso. Esse é o BKSS, porém, o que joga contra ele é toda a questão de relacionamento, e muitas vezes ele é um pouco explosivo, muito parecido, até certo ponto, com o Jorge Sampaoli. O BKSS vem forte na lista para ser treinador do Santos. E o segundo nome é Hernan Crespo. Hernan Crespo, neste momento, está sem clube. O Crespo, que fez aqui no São Paulo uma campanha razoável, foi campeão paulista, mas depois caiu demais, né? O São Paulo acabou nas mãos do Crespo, indo muito mal no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Crespo era muito criticado. Primeiro, por mudar muito as formações, e outra, por o São Paulo não ter uma identidade, né? O São Paulo com o Crespo acabava mudando demais de jogo a jogo, isso acabava incomodando o torcedor, e o São Paulo realmente, com o Crespo, com exceção do Campeonato Paulista, São Paulo não conseguiu render nas mãos do Hernan Crespo. O Crespo, que já chegou a estar muito perto do Santos Futebol Clube antes de ir para o São Paulo. O Crespo, por pouco, não veio para o Santos antes do Fernando Previsível Diniz, assumir o Santos Futebol Clube. São esses 2 nomes
que são os prediletos, os favoritos da diretoria santista. O Fabian Bustos é um nome que também foi muito falado na Vila Belmiro. O Ricardo, também treinador português, é um nome que ganhou força também nas últimas horas. O Santos que trabalha com alguns nomes, mas a grande verdade, a grande realidade é que o Santos vai tentar trazer um treinador estrangeiro. O Dracena quer um treinador estrangeiro e ele tem carta branca para isso. E aí a grande discussão: o Santos está preparado para ter um treinador estrangeiro? O Dracena ontem, quando perguntado se o Santos vai contratar reforços, manteve aquele mesmo discurso que o torcedor escuta há muito tempo. O Santos continua atento ao mercado, o Santos continua trabalhando, porém é preciso aguardar o novo treinador, para aí sim definir os próximos reforços. Agora, até que ponto, né? Não foi feito nenhum trabalho pelo scout do Santos, pelo departamento de inteligência, que agora não tem mais ninguém, para que o Santos pudesse realmente trabalhar alguns nomes nas posições mais carentes do time. O Santos, novamente ontem, viu que o meio-campo não funciona, né? O próprio Sandri, que é um jogador com qualidade, não foi bem ontem. O Camacho é aquilo que sempre falamos aqui, e quando tirou o Camacho, piorou, para ver a preocupação que esse elenco realmente passa ao torcedor, né? Porque o Marcelo, quando tira o Camacho e coloca o Pirani, abre totalmente o meio-campo, e aí o São Paulo arrebenta com o Santos na Vila Belmiro após a entrada do Gabriel Pirani. Então é uma situação delicada. O Santos, eu não acredito que o Santos vai definir o treinador, até conhecendo, né, toda a parte burocrática que hoje existe no Santos, até o final da semana. Eu acho que o Santos vai demorar aí pelo menos de 7 a 10 dias para definir esse treinador, e são 10 dias que o Santos vai perder na escolha de jogadores, em negociações no mercado. Já estamos chegando em março, o Campeonato Brasileiro daqui a pouquinho está começando e o Santos não se reforçou. Os reforços que vieram, Eduardo Bauerman, que ontem fez uma partida regular, é um bom jogador. O Goulart, eu entendo que 99,9% dos torcedores santistas estão preocupadíssimos com aquilo que tem visto do Goulart. É um jogador que até agora não brilhou os olhos do torcedor, nem na parte técnica, nem na parte física, nada. O que vimos do Goulart foi um bonito gol de cabeça jogando na Vila Belmiro, uma estreia razoável contra o Corinthians, onde tudo deu certo aquele dia para o Santos Futebol Clube, e mais nada. Vimos o Goulart ontem muito desconectado com a partida, muito desconectado com o jogo, em uma outra intensidade daquilo que exigia o clássico. Portanto, o Goulart muito mal. Neste momento, infelizmente, o Goulart é uma interrogação. Essa é a verdade. O Goulart, neste momento, é uma interrogação, não é uma certeza. Todo mundo esperava que o Goulart chegaria para resolver o problema. E o Bruno Oliveira não joga. O Bruno Oliveira, eu vinha ontem para São Paulo, na volta, falando sobre isso, né? Fica claro, fica evidente que alguma coisa acontece com o Bruno Oliveira. É um jogador contratado junto ao Vitória, da Bahia. Aliás, jogou pelo Vitória Série B do ano passado. Falávamos aqui sobre o alto risco. No início, muita gente falando que o Bruno Oliveira estava treinando bem, entrou em 2 situações no segundo tempo, não foi tão mal assim, e depois disso nunca mais teve oportunidade. Ontem sequer entrou, foram 5 alterações e o Bruno Oliveira não entrou. O Carille não vinha colocando mais o Bruno Oliveira. Ou seja, tudo indica que é mais um erro de contratação do Santos Futebol Clube. E foram vários erros de contratações. A diretoria não cansa de errar, não cansa de contratar jogador mediano a preço barato, que no final acaba onerando as finanças do clube da mesma forma. Porque se você traz 12 jogadores a 100 mil reais por mês, você está onerando o clube da mesma forma quando você traz um jogador, 1 ou 2 de 600 ou 1 de 1.200.000. E se ele não render. Então, a quantidade de jogadores que o Santos trouxe na gestão do André Rueda, que foram incapazes de colocar o Santos num patamar técnico melhor, é impressionante. Se a gente falar aqui todas as contratações que o Rueda trouxe que não funcionaram, teríamos que ter aqui praticamente 1h30 de vídeo. Me parece que a pressão em cima do trabalho do Rueda aumenta. Ontem vimos na Vila Belmiro o torcedor gritando, pagador de boletos, alguns gritos mais
fortes contra a diretoria do Santos, também para os jogadores. É claro que os jogadores têm grande parcela de culpa. Eu vi muitos falando, são garotos, mas sim, são garotos que ganham um ótimo salário, vestem a camisa de um grande clube e precisam saber que a cobrança existe. Não é porque são garotos que a cobrança não pode existir. Precisa sim existir. É claro, sempre a cobrança inteligente, a cobrança sem agressão, né? Esse é um ponto importante. Mas tem que cobrar, claro que tem que cobrar. O torcedor paga ingresso, o torcedor é sócio do clube, em grande parte. Sim, é preciso cobrar. É inadmissível aceitar o Santos jogar tão mal como jogou ontem contra o São Paulo, jogar tão mal como jogou contra o São Bernardo, jogar tão mal como jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, dentro da Vila Belmiro. Um lugar que o Santos ganhava e quando não ganhava, pelo menos brigava até o final. E hoje não. Todo mundo chega na Vila Belmiro, deita e rola em cima do Santos Futebol Clube. Então a cobrança sim precisa existir, porque o torcedor não aguenta mais tantas humilhações há pelo menos 1 ano e 2 meses. Repito, não dá para analisar aqui somente a parte financeira. É preciso sim analisar a parte esportiva. O principal objetivo de um clube é o futebol. E se o futebol não caminha bem, não dá para analisar de forma positiva a gestão neste momento do Andrés Rueda. O Rueda precisa de ajuda. É preciso que ídolos do Santos cheguem mais próximo da diretoria. O Rueda primeiro precisa ter a humildade de reconhecer que ele cometeu diversos erros no futebol. Primeiro ponto é, o Andrés Rueda precisa ter a humildade. Nunca vimos o Rueda vir a público e reconhecer sequer um erro. Pelo contrário, o Rueda sempre exalta as partes positivas. Aliás, na última entrevista que ele deu, ele exaltou a contratação do Eduardo Bauerman, mas não falou das outras contratações. Então ele sempre exalta os lados positivos. Isso dá uma amostra de um pouco de arrogância. Falta um pouco mais de humildade para o presidente Andrés Rueda para assumir os seus erros e aí sim começar a trabalhar de forma mais assertiva. O Dracena, neste momento, claramente tem tomado a frente. Isso está claro. O Rueda ontem, o Dracena ontem, na entrevista coletiva, tomou a frente. Então, isso é importante. Me parece que o Rueda está saindo um pouco do circuito da parte esportiva, deixando mais na mão do Dracena. E o Dracena está batendo no peito e chamando a responsabilidade para ele. É importante, sim, se discutir o momento do Santos, ídolos do clube, torcedores que têm maior proximidade também com o presidente, porque o Santos caminha para um momento muito ruim. Com o time que temos atualmente, o Santos é seríssimo favorito a rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro deste ano. Infelizmente é uma verdade. Vamos jogar na próxima quarta-feira contra o Salgueiro, sem ter a certeza que o Santos vai passar. Isso na história do clube é inadmissível. O Salgueiro recentemente perdeu para o Ibis, considerado, e com toda a brincadeira, um dos piores times do mundo. E hoje, cravar que o Santos vai chegar em Salgueiro, vai chegar lá em Pernambuco, gramado ruim, em condições complicadas, jogando a bola que está jogando, e ganhar, seria fanatismo, seria euforia. Todo torcedor santista hoje sabe que vai ser um jogo complicado. O Santos pode ganhar, pode fazer com que o jogo fique fácil, mas neste momento o torcedor tem sim uma preocupação quanto ao jogo da próxima quarta-feira contra o Salgueiro. Campeonato Paulista, não vejo risco de rebaixamento, por mais que o Santos esteja apenas 2 pontos do último time do Campeonato Paulista que está saindo da zona de rebaixamento. Não acho que o Santos caia ou corra risco de rebaixamento no Paulista, até porque domingo tem o Novo Horizontino na Vila Belmiro. Agora, se não vier um bom resultado contra o Novo Horizontino, aí o Santos pode se complicar, porque vai ter Ferroviária, Palmeiras e Água Santa. 2 jogos fora e 1 em casa. Aí a situação do Santos vai ficar realmente muito complicada, tá certo? Bom, sobre a entrevista de ontem do Marcelo, o Marcelo ontem na sua entrevista coletiva, ele foi muito mal, né? Aliás, o Marcelo foi mal dentro de campo, nas alterações, escalou mal o Santos. Eu entendo que ele deveria ter começado com o Zanocelo. E na sua fala, só faltou o Marcelo dar parabéns
ao elenco por ter perdido por 3-0. Marcelo ontem na sua fala foi pior do que na sua escalação, do que nas suas mudanças. Isso mostra, né? A grande verdade é que falta realmente ali um pouquinho mais de personalidade para as pessoas que estão no Santos Futebol Clube. E o Marcelo, dificilmente, o cartão de visita do Marcelo foi ruim ontem, né? Eu até defendia a permanência do Marcelo com uma boa sequência nas 3 partidas, mas na primeira partida sob o comando do Marcelo, o São Paulo ganhou por 3-0. Fica difícil realmente a permanência, a efetivação do Marcelo para a sequência do Paulista. Um abraço a todos, valeu galera, grande abraço, tchau!